Todo mundo sabe que a OpenAI ela vem revolucionando o mundo com a utilização de uma inteligência artificial chamada ChatGPT. Mas talvez você não saiba que o ChatGPT ele ainda está sob desenvolvimento. Então é possível inclusive você encontrar algumas respostas erradas para algum tipo de pergunta que você faz ao ChatGPT. Fato é que hoje você não consegue encontrar produtos sendo comercializados a partir da utilização do ChatGPT por detrás. O que você encontra é alguns produtos que a comunidade vem desenvolvendo utilizando aí a licença gratuita do ChatGPT. Hoje, na gravação desse vídeo, no momento da gravação desse vídeo, a gente tem a Microsoft empoderando alguns dos seus produtos de reuniões com o ChatGPT por ter adquirido ali o direito de sua utilização um pouco mais premium, diferente do que hoje a comunidade tem acesso, que é a versão gratuita do ChatGPT. É então que nós entramos no tópico desse vídeo, que é o GitHub Copilot. O GitHub Copilot utiliza uma inteligência artificial que também foi desenvolvida e entregue pela OpenAI, que chama Codex. Porém, o GitHub Copilot ele tem as suas controvérsias. Já foi envolvido em alguns problemas sobre vazamento de código de terceiros ou vazamento de senhas. Porém, nós não conseguimos fechar os olhos para o quão eficaz é a utilização do GitHub Copilot no desenvolvimento de código e na sua utilização no dia a dia como cientista de dados. Bom, fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano, sou cientista de dados e hoje, como vocês estão vendo, a gente já está aqui no VS Code, onde eu vou trazer um pouco da utilização do GitHub Copilot e aí tentar trazer aqui algumas dicas e algumas formas de utilizar que para mim tem funcionado bastante na hora de entregar código. Vale salientar aqui que esse vídeo ele não é patrocinado pelo GitHub, ele é um vídeo simplesmente a partir das minhas impressões de utilização do GitHub Copilot durante algumas semanas. Eu selecionei aqui 4 exemplos de utilização do GitHub Copilot que pode te ajudar no seu dia a dia. O primeiro deles é simplesmente a nível de código, no desenvolvimento de um código, desenvolvimento de alguma lógica que você a princípio não saiba o que você precisa, mas se você consegue escrever em formas de comentários, o GitHub Copilot consegue te ajudar sugerindo códigos para aquela task específica que você deseja fazer. O segundo tópico seria o tópico de testes unitários. A partir de uma função, de um método que você já desenvolveu, você pode solicitar que o GitHub Copilot te sugira formas de testar esse código. A gente também vai falar um pouco sobre regex. Então, se você utiliza regex no seu dia a dia, tanto para escrever quanto para identificar o que outros padrões de regex fazem, você pode utilizar também aqui o GitHub Copilot. E por último, vamos supor que você pegue um código novo, um código que você nunca viu, e aí você deseja fazer perguntas ao Copilot sobre o que é esse código, sobre o que são algumas partes ali, métodos que tem, nesse caso aqui, de uma classe. Então é possível fazer isso também. Como a gente vai fazer esse trabalho de classificação de imagens, nesse primeiro tópico aqui, onde a gente vai criar uma rede neural completa, vamos escrever também o nosso loop de treino de um modelo de Deep Learning. Eu só trouxe aqui para que a gente tenha um modelo mental sobre como um treinamento de uma rede neural acontece, para que todos consigam aí ter um contexto sobre o que a gente vai acabar implementando aqui. Então veja que um processo de treinamento de uma rede neural, ele depende primeiramente de dados. Então você tem, no caso aqui, imagens e você cria uma representação numérica dessas imagens em conjunto com os labels. Se você tem a imagem de um número 1, aqui a gente vai utilizar o dataset do MNIST. Então a imagem 1 ela tem uma representação numérica e ela vai ter um indicativo, um label que ela representa o número 1. A partir de que você tem isso, esses dados eles são alimentados em uma arquitetura de Deep Learning. Nesse caso a gente está representando como o modelo. Então nós calculamos uma loss, simplesmente a partir do valor que foi predito pelo modelo e o valor real que você tem, você consegue identificar o quanto que seu modelo errou. A gente calcula aqui o quão que os nossos parâmetros, e aqui são os pesos
desse modelo, eles precisam ser atualizados para que esse erro diminua. Então esse processo é um processo que fica correndo em loop até o momento onde você decida que o seu modelo ele foi treinado por um tempo suficiente e esteja ali uma performance, tem uma loss muito baixa. Então tudo isso é customizado, você pode alterar a arquitetura, você pode alterar a loss, você pode alterar a forma aonde como os seus pesos eles são atualizados. Então é esse tipo de estrutura que a gente vai implementar com auxílio do GitHub Copilot. Para isso nós vamos utilizar um framework muito conhecido em Deep Learning, que é o framework do PyTorch, um dos frameworks que vem sendo utilizados em maior parte das pesquisas e na entrega de novas arquiteturas aí, estado da arte da área de estudo de Deep Learning. Então a primeira coisa que a gente precisa aqui é dados. Então eu vou indicar aqui para o GitHub Copilot que eu quero carregar dados. Então vou botar aqui load data. Ele já vai me sugerir que eu utilize aqui o MNIST. Então vamos ver. Então aqui ele indicou um diretório root que ele vai utilizar aqui em dados. Então veja que eu ainda não tenho nenhum dataset aqui baixado. Ele está indicando que é um dataset de treino. Legal. Como transforms, ele está passando o transform de tensor, né? Que como as imagens elas vêm carregadas como arrays num Py, ele transforma isso para tensores, que é a forma como o PyTorch trabalha. E aí ele está indicando aqui para fazer o download, porque é um dataset que eu não tenho. Depois do dataset de treino, a gente precisa do dataset de teste também. Então vamos botar aqui teste dataset. Ele já me sugeriu. E de resto aqui é tudo muito parecido. Só vou alterar aqui para false. Então beleza, nós temos agora já o dado para utilizar, tanto de treino quanto de teste. E aí a gente precisa criar o que o PyTorch chama de data loaders, que são simplesmente uma estrutura de dados que permite o PyTorch fazer o treinamento dos modelos de uma forma mais eficiente, de uma forma mais escalável. Então veja aqui que o GitHub Copilot ele já completou tudo que eu precisava ali. Ele está passando o train dataset, está passando um número de batches que eu vou precisar para treinar, e eu estou indicando que eu quero fazer um shuffle, né? Eu quero trazer esse dado não em ordem, mas em uma ordem um pouco embaralhada. E aqui ele já sugere para mim a utilização do test data loader, né? E aqui ele passa o shuffle, né? Igual true, você poderia colocar igual false aqui, porque como você vai estar avaliando o seu modelo nos dados de teste, isso aqui não tem necessidade de você fazer essa etapa de embaralhamento ali nos seus dados. Então você já tem os dados, você tem os data loaders, agora você precisa criar o seu modelo. Então create a model. E aqui ele já vai me sugerir, né, a criação desse modelo, onde eu vou fazer um flattening nos meus dados que vão estar passando por esse modelo. Estou criando ali uma camada linear. Estou aplicando uma função de ativação para adicionar uma não linearidade nos meus dados. Novamente mais uma camada linear, que aqui ele já está indicando para mim que vai ser o final da minha rede neural, que ele está indicando que tem 10 posições. E aí só para exemplificar para vocês o que está acontecendo, a gente tem aqui o input e o output dessas layers. Então o que está entrando é um vetor que tem 28, um tensor que ele tem 28 por vezes 28, né? E aí ele está, isso é uma dimensão só, e ele está saindo um vetor que tem um tensor que tem 128 dimensões. O 128 ele vai passar por essa camada de ativação e ele vai sair com a mesma dimensão, e aqui ele está me retornando 10 porque já vão ser as predições desse modelo.
já vai ser de fato as classes das numerações de 0 a 9, por isso que você tem 10 posições. Você está passando uma softmax, aqui é uma função de ativação onde ela vai transformar os dados que estão saindo aqui em probabilidades. Então a gente vai conseguir ter os valores de probabilidade do quanto que aquela predição do seu modelo ela está próxima de ser um 0, de ser um 1, de ser um 2 e finalizando. Então veja que eu não codei uma linha de código desse modelo, ele simplesmente entendeu o que eu queria fazer, entendeu a base de dados que eu estou utilizando, que aqui que é o MNIST, inclusive ele trouxe a dimensão correta das imagens, que é o de 28 por 28, né, e sugeriu aqui um modelo linear simples para a gente fazer esse treino. Você pode experimentar, inclusive, fazer com uma rede neural convolucional, que são mais utilizadas aí para trabalhar com imagem, mas aqui como exemplificação a gente vai estar utilizando um modelo mais simples ali. E aqui ele já me sugeriu a criação de uma loss, né? E está corretamente, porque a gente precisa de uma loss para avaliar esse modelo, para utilizar ali na hora de rodarmos o loop de treinamento, para que ele entenda o quão bom ou quão ruim o modelo está e ele consiga atualizar os pesos para ajustar esse modelo para os nossos dados ali que estamos utilizando. Beleza, loss feita. Vamos criar também um optimizer. Ele está sugerindo aqui o Eden. E aqui de fato a gente entra no treinamento do nosso modelo. Ele está me sugerindo aqui uma função para realizar esse treinamento, mas como a gente já está fazendo o script de uma forma mais simples, eu não vou utilizar essa função e eu vou só passar uma informação aqui para ele. Vou querer treinar o meu modelo por algumas épocas. Ele sugeriu 5, vou adotar aqui essa sugestão dele, né? E aí o que eu quero aqui, o que eu estou chamando de época, para você que não está dentro desse contexto de Deep Learning, de treinamento de modelo de Deep Learning, a época é simplesmente o quanto que você quer treinar o seu modelo, o quanto que você quer percorrer os seus dados e fazer essa atualização dos pesos do seu modelo. É de fato o tempo que ele vai levar para fazer o aprendizado. Em cada época, a gente percorre os nossos dados e ali a gente percorre em lotes, que aí é a utilização do nosso data loader, por exemplo. Aqui ele sugeriu, beleza, um loop que eu vou utilizar para fazer esse treinamento. E veja que legal aqui, que é a parte mais interessante, né? Ele já sugeriu para mim todo um boilerplate de treinamento de modelos de Deep Learning, porque normalmente é isso que acontece aqui. A gente tem um loop onde a gente percorre por uma determinada quantidade de épocas. A gente também percorre o nosso data loader, e aí o que o data loader está retornando é os dados e os targets. A gente passa cada objeto desse para o device correto. Já explico o que é device. A gente faz essa etapa que a gente chama de forward, que é a gente passar na ida como se a gente estivesse indo em direção ao resultado final. Depois a gente faz o backward, que a gente volta atualizando os pesos desse modelo. Nesse forward, a gente está passando os dados para o modelo e retornando os targets, né? Retornando as previsões que ele está nos dando. Então a gente joga isso para uma loss, atualizamos os pesos, né? E aí a gente faz a etapa de backward, onde a gente faz o zero grade, onde a gente zera os gradientes para que ele não se acumule o loss backward. E por fim, a atualização dos parâmetros com o optimizer que a gente escolheu, dando um optimizer.step. E aí a gente finaliza o fluxo de treinamento do nosso modelo. Veja que aqui ele sugeriu o device, mas a gente ainda não configurou. A gente pode substituir isso aqui por CUDA, porque eu estou utilizando a GPU, então eu posso indicar para ele que o device vai ser CUDA. E aí, quando eu estou passando os meus dados para o device correto, eu também preciso que o meu modelo esteja no device correto. E aonde que eu faço isso? O melhor lugar é aqui, no momento onde a gente está criando esse modelo. O PyTorch ele permite que você crie esse modelo de duas formas, né? Esse jeito mais funcional que a gente fez aqui, ou de um jeito mais orientado a objeto. E aqui eu posso também utilizar o to e colocar CUDA, né? Que é o que a gente está utilizando lá
para os dados. Beleza. Bom, vamos então para a próxima etapa. Ele está sugerindo aqui fazer um check na acurácia nos dados de treino e nos dados de teste, mas vamos simplificar esse comentário que ele colocou aqui. Vamos simplesmente colocar teste de modo. Vamos ver o que ele sugere. Novamente ele traz ali a criação de uma função. Como a gente já está simplificando, né, eu vou passar para ele uma etapa que eu sei que normalmente a gente utiliza na hora de fazer a avaliação do modelo, que é colocar isso dentro de um contexto, que é o torch no grade. Isso significa que eu não vou estar mais atualizando os pesos de tudo que acontece dentro desse contexto aqui, desse método with do Python. Vamos ver se isso aqui vai funcionar já, mas aqui ele já está calculando a acurácia para a gente nos dados de teste. Veja que aqui ele está utilizando o teste data loader. Vamos fazer o mesmo processo de colocar os objetos no device correto, que aqui é na GPU, calculando os scores, fazendo as predições, investigando os valores corretos e o total de samples que a gente tinha, a gente consegue ali determinar a acurácia desse modelo. Aqui ele vai fazer o print, muito bom. E aí o que falta é, a gente fez o treinamento, a gente avaliou o modelo, a gente precisa salvar esse modelo. E olha que beleza, ele já entende que a gente quer salvar esse modelo. Vamos ver o que ele sugere. Mas ele sugere ali o torch.save, salvando o estado desse modelo para esse path aqui. Ele trouxe ali algumas coisas a mais, mas eu vou só orientar para ele salvar dentro de models. Salvei. E vamos rodar esse script aqui e ver se as coisas funcionam. Eu já estou aqui com o terminal aberto, né, no diretório aqui do que a gente está fazendo. E o que é que eu vou fazer aqui é simplesmente rodar esse script de classificação. Python 01 imageclassify.py e vamos ver o que acontece. Olha que beleza, ele fez o treinamento, né? Ele fez toda a extração e download dos dados que a gente indicou para ele do MNIST e ele fez o cálculo da acurácia. Então, com esse modelo simples, a gente conseguiu atingir uma acurácia ali de 97 aproximadamente por cento. Então, é um modelo que inclusive funcionou bem para fazer esse tipo de classificação. E aí você pode brincar aí da forma que você quiser e melhorar os parâmetros e mudar o modelo. Mas o objetivo mesmo aqui é que você veja o quão simples foi você rodar aqui 70 linhas de código e criando todo o fluxo de treinamento de um modelo de machine learning, desde a obtenção dos dados, criação dos data loaders, criação da arquitetura que você está utilizando, por mais simples que seja, e criação também dos loops de treino e do loop aqui de teste e avaliação do seu modelo. A única coisa que você precisou saber é orientar o Copilot sobre o que você precisa saber, o que você precisa fazer. Então você sabe que você precisa de dados, você sabe que precisa criar o data loader, você sabe que precisa de um loop de treino. Então, tendo essa fundamentação, você consegue ter ótimos ganhos na hora de utilizar o GitHub Copilot. Bom, entrando aqui no tópico 2 das dicas sobre o GitHub Copilot, a gente vai falar um pouquinho sobre teste unitário. E aqui a intenção é simplesmente mostrar para vocês que o GitHub Copilot ele consegue entender um pouco do contexto dos arquivos que estão sendo trabalhados nesse diretório. Então, o que eu vou tentar criar aqui são 2 testes unitários. Um, por exemplo, para a gente verificar o batch size e o outro para a gente identificar as dimensões das camadas do nosso modelo que foi criado no primeiro arquivo lá, o Image Classification. Então eu vou indicar para o Copilot que eu quero criar um teste unitário, né? E vamos ver o que ele vai sugerir. E aqui eu vou indicar que eu vou querer um teste para ele checar as dimensões das camadas do modelo. Então o que eu vou indicar para ele aqui é puxar um pouco do modelo, né? Vamos ver se ele consegue observar qual foi o modelo que foi utilizado no Image Classification.
E aqui ele já começou a me retornar as mesmas camadas que a gente tem no modelo que a gente utilizou no outro script. Então, perfeito. Agora que ele identificou a arquitetura do modelo, a gente pode utilizar o objeto model para verificar as dimensões em cada uma das camadas. Então, na camada 1 do modelo, ele está recebendo um tensor que tem 28 por 28. Ele está retornando um tensor que vai ter 128 posições. Na camada 3, a gente vai ter um input de 128 também. E como output da camada 3, a gente vai ter uma dimensão de 10, que seriam ali as 10 previsões desse modelo. Lembrando que aqui a gente ainda está falando do MNIST, que ele está classificando ali, sendo a imagem de 0 a 9. E aí ele finaliza o teste. E aqui você pode estar se perguntando, tá, mas para que eu vou querer testar quais são as dimensões que tem ali em cada uma das camadas? Talvez isso aqui não fique claro devido à simplicidade desse modelo, mas em alguns modelos mais complexos, pode ser que algumas operações, algumas camadas que existem ao longo da arquitetura alterem as dimensões dos tensores que estão passando pela sua rede neural, e seja interessante que você verifique se as dimensões elas estão permanecendo as mesmas que você espera que ela tenha. Não é tão comum a gente ter testes unitários no contexto de ciência de dados, de deep learning, mas entenda que é algo extremamente útil caso você pense em produtizar o seu modelo ou disponibilizá-lo como um pacote em Python, por exemplo. Agora a gente vai fazer um teste relacionado ao batch size, que a gente passa ali na criação do data loader. Veja que ele já entendeu o meu comentário, então ele colocou que o meu teste seria test data loader batch size, Ele já simplificou o que eu escrevi em um possível nome de função que eu vou utilizar. E aqui ele já sugeriu todo o processo para mim. Então ele vai criar um train dataset, que é um dataset fictício, baseado ali no método range do PyTorch, que ele cria um dado aleatório. E depois disso ele cria o train data loader com um batch size de 64. Então quando você roda esse assert, o que você quer é obter exatamente 64, E aqui entenda que o que eu estou passando aqui é um data loader baseado em um dataset aleatório, mas nada impede que aqui a gente utilize o mesmo dataset que está sendo utilizado no script do Image Classification. O legal aqui é que ele consegue trazer para você todo um esquema que seria necessário para você acessar o batch size a partir do Train Data Loader. E aí sim você consegue adicionar aqui outros parâmetros que talvez você queira verificar, como por exemplo a dimensão dos pesos, a dimensão dos bias, enfim, o que seja útil colocar como um teste unitário para validar o seu modelo. Se você utiliza regex, pode ser que você ache essa função aqui bem interessante, É possível não só a gente criar padrões de regex a partir de um texto que a gente passa para o Copilot, mas como também trazer padrões que você nunca viu e pedir para o Copilot nos indicar qual é o tipo de dado que a gente está detectando ali com base naquela expressão regular. Vamos fazer primeiro o caminho da gente criar uma expressão regular e depois a gente faz o caminho inverso. Eu vou escrever aqui que eu quero uma regex, que ela encontre um string que comece com a letra A e termine com a letra B. E aqui ele já me retorna qual é o padrão que deveria ser utilizado. Mas vamos um pouco além, vamos pedir uma outra coisa aqui. Agora ele está sugerindo aqui que começa com a letra A, termina com a letra B e tenha C entre essas palavras, entre essas letras. Uma outra regex, mas isso ainda não é tão útil do ponto de vista de utilização no seu dia a dia. Então vamos, por exemplo, criar um regex para detectar números. Novamente, mais um padrão, mas vamos pedir aqui uma regex para detectar e-mails a partir de um texto. Novamente, mais um padrão. Então veja,
né? A partir da sua descrição em texto, ele consegue propor qual seria o padrão que seria utilizado para detectar identificar o objeto que você está passando ali. Nesse caso aqui, o e-mail, a gente viu para números, a gente viu iniciando e finalizando com uma letra específica, e com a letra específica também no meio dessa regra que você criou. Mas vamos fazer aqui o caminho inverso, né? Eu vou passar para ele uma regex que eu tenho aqui e eu vou pedir para ele me dizer quais são os padrões que fazem match com essa regex. Então veja que eu tenho aqui uma regex que eu particularmente não entendo, e o que eu quero fazer aqui é simplesmente que o Copilot me diga qual é o tipo de dado que isso aqui tá mapeando, né? Vou passar aqui um comentário perguntando, né, que padrões que essa regex tem match. Então ele identificou ali uma sequência numérica, uma sequência numérica com alguns caracteres especiais. Então realmente o que está aparecendo aqui, ele consegue extrair os números de qualquer tipo de sequência numérica, e com a sequência numérica com qualquer tipo de caractere especial ali no meio. Então isso aqui pode ser muito útil caso você chegue em um código novo onde já exista algumas regex sendo utilizadas e você precise validar o que aquela regex está fazendo naquele código específico. Por fim, mas não menos importante, a gente pode fazer perguntas ao GitHub Copilot e ele vai te responder. Isso porque o Copilot ele é baseado em um modelo treinado pela OpenAI chamado Codex. E esse modelo ele permite que você também utilize-o para fazer perguntas e respostas. E pelo Copilot fazer essa utilização, é possível a gente utilizar do que é chamado hoje como Prompt Engineer, que é você passar um tipo de padrão no texto que você quer que esse modelo interprete e ele conseguir te retornar respeitando aquele padrão. Aqui eu tenho uma classe de um Multi-Head Attention, que ele é uma layer desses modelos chamados Transformers, né? Ele faz parte da arquitetura do Transformers. Só que vamos supor que você nunca ouviu falar sobre esse tipo de modelo e você gostaria de fazer algumas perguntas aqui para o GitHub Copilot a fim de entender o que está acontecendo no seu código. Então o que é que você pode fazer? Simplesmente ao fim desse código você utiliza esse padrão aqui, onde a sua pergunta ela é passada com um Q de question e ele vai te responder com um indicativo de A de answer. E aí você consegue entender o contexto que você está trabalhando. Então eu vou perguntar para ele aqui o que é que essa classe está fazendo. Veja que ele me retornou, ela recebe ali valores de query, key e value, nos retorna o vetor de attention, né? Acaba sendo bem específico aí do contexto de Transformers. A gente pode ir além, né? Vamos perguntar então o que é que essa camada de attention representa para um modelo de Transformers. Então veja, mesmo eu escrevendo a arquitetura errado, ele conseguiu identificar o que é que eu gostaria de falar. Então ele respondeu aqui que é utilizado para calcular esse context vector. E realmente faz total sentido, né? A camada de attention ali nos Transformers, ela faz com que você consiga criar um vetor que ele consegue entender o contexto daquele texto que você passou. E essa sequência de perguntas e respostas, ela pode ir enquanto você tiver dúvidas sobre o que está acontecendo aqui. Eu perguntei o que era o context vector e aí ele me disse ali que é uma soma ponderada, né, dos valores desse vector value. E aqui, novamente, o GitHub Copilot ele não foi desenhado especificamente para um problema de perguntas e respostas, mas você pode utilizar isso aqui e aí ponderando com o que você vai investigar depois de obter essas respostas do Copilot, você tomar suas decisões sobre o que fazer com esse pedaço de código aqui que você está vendo. Mas aqui eu vejo que existe
um grande potencial a partir da utilização do ChatGPT para melhorar a forma como o GitHub Copilot te indica algumas respostas, ou até mesmo pedir formas de refatorar um tipo de código. O GitHub Copilot ele tem também uma extensão que é o GitHub Copilot Labs, que ele te permite fazer algumas tarefas que elas estão ali um pouco relacionadas com o que o ChatGPT faz hoje, mas são opções que estão em beta, né? Ainda não é totalmente integrado com a extensão do GitHub e utilizado ali, comercializado como produto. Então, por exemplo, eu poderia selecionar esse código aqui e pedir para ele transformar isso em um formato mais readable, né? Mais entendível. E aí você vê que ele está rodando, finalizou, né? E infelizmente ele não trouxe nada que pudesse ser alterado nessa classe, né? Justamente como eu falei, são features que elas ainda estão sobre desenvolvimento, então não é sempre que você vai ter ali uma resposta interessante. Vamos testar esse Add Types. Eu acredito que ele vai adicionar algumas tipagens ali ao longo dessa classe. Então, de fato, ele adicionou alguma tipagem aqui. Ele adicionou essa tipagem aqui indicando o output do método forward, né, dizendo que ele é uma tupla de tensores. Bem legal. Ele adicionou aqui a tipagem desse attention mask, dizendo que também é um tensor. Só que realmente vale aqui você ponderar para ver o que é interessante para você, mas aqui tem outras features como por exemplo detectar bugs, rodar um debug e até algumas coisas customizadas, mas ainda é uma parte das extensões ali do Copilot que está sobre desenvolvimento. Bom, eu vou finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, não esquece de deixar um like. Comenta aí se você gostou do GitHub Copilot, se você já conhecia algumas features ou se você utiliza o GitHub Copilot para algumas outras coisas que eu não comentei aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.